Vamos prosseguir com o estudo da Epístola aos Hebreus. Estamos no segundo capítulo e na semana passada nos detivemos no verso de número 10. Eu lembro mais uma vez que o primeiro capítulo dessa carta trata da divindade do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E o segundo capítulo trata da sua humanidade. Como sabemos, Cristo era 100% Deus e 100% homem. Embora tendo nascido sem pecado e vivido todos os seus dias na terra sem pecar, ainda assim ele precisou ser aperfeiçoado pelo Pai. Esse aperfeiçoamento de que o verso 10 fala ocorreu em Cristo Jesus como homem. O autor de Hebreus usa essa expressão em mais uma passagem no quinto capítulo. Nos dois casos, o que está em discussão é a humanidade do Filho. Acontece que, ao identificar-se com os seres humanos, nascendo neste mundo de uma mulher e como um homem, o Filho tomou sobre si mesmo as imperfeições humanas, precisando ser aperfeiçoado pelo Pai por meio de sofrimentos incontáveis, dos quais o pior foi a morte na cruz. Os sofrimentos de Cristo Jesus são parte do seu estado de humilhação, que começou no seu nascimento e prolongou-se até os 3 dias que ele passou morto no túmulo, antes da ressurreição. À luz desse versículo, Hebreus, capítulo 2, verso 10, vimos ainda que a salvação não é universal. Ela se destina apenas àqueles que confiam em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Esses são os que o Novo Testamento chama com o honroso nome de filhos de Deus, os quais foram comprados pelo altíssimo preço do sangue de Jesus. São filhos adotivos e fazem parte da família de Deus. Antes de avançarmos, meu ouvinte, vamos à leitura do texto. Acompanhe Hebreus, segundo capítulo, do verso 10 ao 13, em que a palavra de Deus diz assim: Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Meu ouvinte, apesar de eu ter ocupado todo o estudo anterior unicamente com o primeiro versículo dessa sessão que acabei de ler, eu não consegui abordar tudo do que ele trata. Sim, porque o início do verso 10 nos apresenta mais verdades preciosas. Ali está escrito: Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Certamente, todos haveremos de concordar que esse, de quem o autor de Hebreus está falando, é Deus. Embora o termo aquele esteja em minúsculo na nossa Bíblia, ele não se refere a um ser humano. Não está falando de um mortal, pois a declaração que vem em seguida qualifica-o como o Deus Criador do universo. Ele é aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Melhor seria se o termo aquele estivesse em letra maiúscula. Assim, a própria gramática honraria a Deus. O início do verso 10 transmite-nos, então, verdades a respeito do Senhor que fazemos bem em considerar atentamente antes de avançar. Em primeiro lugar, observamos que Deus é descrito como o propósito final e a primeira causa de todas as coisas. As palavras em Hebreus, capítulo 2, versos 10, lembram-nos de Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36, onde o apóstolo Paulo expressa uma maravilhosa doxologia, um maravilhoso louvor a Deus, quando diz: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Prestemos atenção. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. O saudoso pastor John Stott, em seu livro A Mensagem de Romanos, publicada pela ABU, Aliança Bíblica Universitária, faz o seguinte comentário sobre essa passagem. Diz ele: se perguntarmos de onde surgiram todas as coisas no princípio, bem como de onde elas vêm ainda hoje, a resposta será de Deus. Se indagarmos como todas as coisas vieram a existir e como continuam existindo, a resposta será por intermédio de Deus. Se perguntarmos por que tudo veio a existir e para onde irão todas as coisas, a única resposta possível é por causa de Deus e para Deus. Essas palavras indicam que Deus é o Criador, sustentador e dono de tudo, sua fonte, seu meio e seu fim. É porque todas as coisas são de Deus, vieram por intermédio de Deus e vão para Deus, que a glória só pertence a Ele. É por isso que o orgulho humano é tão ofensivo. Orgulhar-nos equivale a nos comportarmos como se fôssemos o Deus Todo-Poderoso, pavoneando por toda a terra como se fôssemos os donos do lugar, repudiando a nossa dependência devida a Deus e agindo pretensiosamente, como se, ao invés disso, todas as coisas dependessem de nós, arrogando assim a nós mesmos a glória que só pertence a Deus. O pastor Matthew Henry, em seu comentário publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, observa a respeito de Hebreus 2:10 que, sendo Deus o propósito final e a causa primeira de toda a sua criação, convinha a Ele garantir a sua própria glória em tudo o que fazia, não somente para agir no sentido de que em nada desonrasse a si mesmo, mas também para que de todas as coisas obtivesse uma fonte de glória. Em segundo lugar, o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 10, declara que, na obra da redenção, Deus agiu à altura do seu glorioso caráter, no que diz respeito tanto à escolha do fim quanto à escolha do meio. Qual é o fim? Qual é a finalidade da salvação, meu ouvinte, da redenção? O verso 10 nos fornece a resposta: trazer muitos filhos à glória. Conforme Matthew Henry observa, o fim da redenção é trazer muitos filhos à glória, para que desfrutem dos gloriosos privilégios do Evangelho e da futura glória no céu, que será a glória de fato, um peso eterno excelente de glória. Todos os verdadeiros crentes são filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, como diz João no 1º capítulo, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Embora os filhos de Deus sejam apenas poucos em um determinado lugar e tempo, contudo, quando todos forem reunidos, vai ficar evidente que eles são muitos. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Todos os filhos de Deus, por grande que seja o seu número, ou por mais que estejam espalhados e divididos, no final, serão todos reunidos para a glória. Vemos assim que Deus agiu à altura do seu caráter quanto à escolha do propósito final da redenção, que é trazer seus muitos filhos à glória.
E Deus também agiu da mesma forma quanto à escolha do meio pelo qual a redenção foi realizada. Esse meio tem um nome, meu ouvinte. Chama-se Cristo Jesus. No versículo que estamos estudando, ele é designado como o autor da salvação desses que serão conduzidos à glória. O mesmo título aparece mais 2 vezes na carta aos Hebreus. No 5º capítulo, verso 9, lemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Também no 12º capítulo, verso 2, consta que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, observa que Jesus é apresentado como o autor da salvação dos filhos de Deus. Ele, na verdade, está indo à frente dos filhos, porque é o pioneiro, o iniciador da salvação. Diante dessa afirmação da Escritura, nenhuma teoria de salvação pelas obras permanece de pé, meu ouvinte. Cai por terra toda a pretensão humana de justiça própria. O homem, por si só, não pode fazer absolutamente nada pela sua salvação, pois ela, do começo ao fim, é obra divina. Nasceu no coração da Trindade Santa antes da fundação do mundo. O seu autor é o Filho, a segunda pessoa. E esse autor divino, por causa da sua identificação com a humanidade, precisou ser aperfeiçoado. Deus o fez passar por horrível sofrimento para produzir a perfeição. Foi da vontade de Deus que seu filho sofresse, a fim de poder efetuar a salvação de muitos filhos. E quando o filho completou seu sofrimento, ele tornou-se o iniciador da salvação deles. Ele recebeu a incumbência de conduzir os eleitos de uma vida de escravidão no pecado para uma vida de felicidade eterna, na qual eles são filhos adotados e herdeiros com Cristo. Matthew Henry diz que Deus Pai fez do Senhor Jesus Cristo o capitão da nossa salvação. Isto é, ele o consagrou e o designou para essa missão. Deu-lhe uma comissão para isso. E ele o fez um capitão perfeito. Ele tinha a perfeição de sabedoria, de coragem e de força por meio do Espírito do Senhor que ele possuía sem medida. Ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Isto é, ele aperfeiçoou a obra da nossa redenção ao derramar o seu sangue, e foi assim capacitado perfeitamente a ser o mediador entre Deus e o homem. E Russell Champlin afirma que Cristo é tanto o autor da salvação, como também, por ser homem, é o primeiro de uma série de homens que atravessam a barreira da mortalidade para a imortalidade. Cristo é o pioneiro do caminho, e é o próprio caminho, como ele mesmo declarou. Em João capítulo 14, verso 6, ao responder à pergunta de um discípulo, Jesus afirmou: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Devemos, portanto, prestar toda a nossa atenção em Cristo, pois não existe Salvador além dele, nem existe salvação fora dele. Prosseguindo, os demais versos da pequena seção de Hebreus lida no início têm mais importantes verdades a nos revelar. Do verso 11 ao 13, somos conduzidos a um dos mais preciosos conceitos do Novo Testamento, a gloriosa condição que os remidos usufruem como irmãos de Jesus. Repare no que diz o verso 11.
pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Esse versículo, meu ouvinte, fala tanto da humanidade de Jesus quanto de sua divindade. Vemos sua humanidade no fato de que ele identifica-se com os homens, com a raça humana, pois chama outros homens de irmãos. E vemos sua divindade no fato de que ele os santifica. E essa é uma obra divina. Simon Kistemaker observa que Jesus é aquele que torna os homens santos e continua a fazê-lo até o final dos tempos. Ele é o que tira o pecado do mundo, como está escrito no Evangelho conforme João, 1º capítulo, verso 29. E serve constantemente como sumo sacerdote em favor de seu povo. A santificação de seu povo não é um evento isolado, mas um processo que dura a vida inteira. O caminho da santificação está na obediência à vontade de Deus, e esta obediência é resultado da gratidão. Nesse ponto, nós somos cooperadores do Senhor na obra da santificação. Porém, podemos perguntar: será que as pessoas santas podem fazer a vontade de Deus de modo perfeito? Um catecismo do século XVI, o catecismo de Heidelberg, afirma: não. Nesta vida, mesmo o mais santo tem somente um pequeno começo desta obediência. Se caímos em pecado, nossa santificação é manchada. No entanto, não há necessidade de ficar manchada, pois Jesus Cristo, que participa de nossa natureza humana, está pronto para purificar-nos e tornar-nos santos. Não é isso mesmo, meu ouvinte, o que diz João na sua primeira carta, 1º capítulo, verso 9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E logo em seguida, lemos que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui, no texto de Hebreus, o laço de humanidade que liga aquele que santifica àqueles que são feitos santos é definido posteriormente pela palavra irmãos. Nessa santa família, o relacionamento espiritual ultrapassa o aspecto humano. Jesus morreu por seu próprio povo. Ele os redimiu da maldição do pecado. Ele perdoa seus pecados, ele os conduz à glória. E por causa de sua obra sacrificial, ele não se envergonha de dar-lhes o nome de irmãos. A implicação é que nós, por nossa vez, podemos chamar Jesus de nosso irmão. Que privilégio sermos chamados de irmãos do Filho de Deus. Aquele que está sentado à mão direita da majestade no céu é condescendente com o homem pecador e sem nenhuma vergonha o chama de irmão. Basta lembrarmos daquele momento grandioso em que Jesus, já ressurreto, aparece na manhã de domingo às mulheres que faziam parte do grupo de discípulos. Tanto o Evangelho de Mateus quanto o de João narram que ele lhes disse: ide avisar a meus irmãos. Ou seja, já na primeira vez em que Jesus foi visto depois da ressurreição, ele se referiu aos seus discípulos como seus irmãos. Realmente, que grande e maravilhoso privilégio é esse. E talvez isso passe despercebido para muitos que se dizem cristãos. Que isso jamais aconteça conosco, meu ouvinte. Nossa riqueza não pode ser calculada a partir dos bens que possuímos ou deixamos de possuir. E sim, pelo imensurável privilégio de termos sido enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e de termos sido incluídos na família de Deus como seus filhos adotivos, irmãos do seu Filho amado e herdeiros juntamente com ele. Contudo, não podemos esquecer que o escritor de Hebreus está se dirigindo a judeus que foram os primeiros leitores dessa carta.
judeus convertidos ao cristianismo, não resta dúvida, mas ainda assim, pessoas que conheciam o Antigo Testamento desde a infância, que talvez jamais tenham imaginado que o Messias prometido os chamaria de irmãos, e muito menos que gente de outros povos também pudesse receber tão honroso nome. Por essa razão, o escritor sacro, divinamente inspirado, vai ao Antigo Testamento e busca textos de prova. É o que temos nos versos 12 e 13. O verso 11 termina dizendo: por isso é que ele, o Filho de Deus, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Agora veja os versos 12 e 13, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Simon Kistemaker considera que, para provar sua ousada afirmação de que Jesus chama seus seguidores de irmãos, o autor escolhe um versículo do messiânico Salmo 22. De maneira interessante, ele põe as palavras desse texto particular nos lábios de Jesus e introduz a citação com a palavra ele diz ou dizendo. No capítulo 1 de Hebreus, Deus é quem fala. No capítulo 2, Jesus profere versículos do Salmo 22, verso 22, e de Isaías, capítulo 8, versos 17 e 18, citado no verso 13. E faz isso com autoridade divina. O Messias proclama o nome de seus irmãos no meio da congregação, isto é, na igreja. Ao chamar a atenção para o lugar no qual ele dará testemunho, o Messias limita o título irmãos àqueles que compõem espiritualmente a igreja, o corpo de crentes. O salmista exorta aqueles que temem o Senhor a louvá-lo, no Salmo 22, verso 23, pois diz: vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. E no verso 24, consta a garantia de que o Senhor não desprezou ou desdenhou do sofrimento do aflito. Ele não esconde sua face dele, mas ouve seu clamor por socorro. Observe que esse salmo de Davi é muito conhecido por causa das palavras de Jesus na cruz. Tanto no Evangelho de Mateus quanto de Marcos, consta que naquele momento terrível, em que toda a ira de Deus contra o pecado estava sobre ele, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Encontramos essas mesmas palavras no primeiro verso do Salmo 22. Na cruz, Jesus cumpriu o que Davi, muitos séculos antes, havia escrito. O desamparo que Jesus sentiu não pode ser calculado e supera demasiadamente o que quer que Davi estivesse enfrentando quando o escreveu. Quando o autor de Hebreus recorre a esse salmo, e ao invés de citar essa passagem do início tão conhecida, cita o verso 22, ele demonstra que o salmo todo é messiânico. Prova isso, por exemplo, o verso 27, que diz: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão todos os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Parece bem evidente, meu ouvinte, que temos aí uma profecia messiânica antevendo a expansão do Evangelho. Simon Kistemaker lembra que a escritura citada em Hebreus, o verso 22, é cumprida por Cristo, que se alegra no meio do seu povo, a igreja, da qual ele é o cabeça. Ele defende seus irmãos, sustenta-os e ouve suas orações. Eles podem colocar sua confiança nele. Como prova disso, o escritor volta-se para a profecia de Isaías e extrai
duas linhas de Isaías, capítulo 8, versos 17 e 18. Eu colocarei a minha confiança nele é a última parte do versículo 17. Aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu, forma a primeira parte do versículo 18. Isaías testifica que ele esperará no Senhor, que está escondendo sua face da casa de Jacó. E os filhos que Deus deu a ele são sinais e símbolos em Israel da parte do Senhor Todo-Poderoso, que habita no monte de Sião, como está no final do verso 18. O contexto dessas duas citações é muito importante. Os capítulos 7, 8 e 9 de Isaías são decididamente messiânicos. Por exemplo, o nome Emanuel ocorre em Isaías, capítulo 7, verso 14, e capítulo 8, verso 8 e verso 10. E o nascimento de um filho é mencionado em Isaías 7, de 14 a 17, e no 8º capítulo, do verso 1 ao 4. Além disso, a sentença "eu colocarei a minha confiança nele" foi incorporada ao Salmo 18 e ao cântico espiritual de Davi, em 2 Samuel, capítulo 22, verso 3. E constituiu parte da herança do povo de Deus, como podemos ler em Isaías, capítulo 12, verso 2. Mais tarde, as palavras do profeta Isaías tornam-se as palavras de Cristo. O profeta e o Messias dizem que colocam sua confiança em Deus. O profeta e seus filhos, assim como Cristo e seus irmãos, colocam-se diante de Deus. Os filhos que o Senhor deu a Isaías são o remanescente fiel de Israel, e os irmãos de Jesus formam a igreja. Assim como Isaías estava rodeado por seus compatriotas tementes a Deus, assim Cristo está no meio do seu povo. E assim como o remanescente fiel nos dias de Isaías era um sinal e símbolo de Deus em um mundo de incredulidade, assim a igreja hoje atua como luzeiro em um mundo em trevas e em pecado. E o pastor Matthew Henry comenta a respeito de Isaías 8,18, citado em Hebreus 2,13. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Diz ele que essa citação é mais uma prova de que Jesus Cristo era real e verdadeiramente homem, pois pais e filhos são da mesma natureza. Esses filhos, no ato da sua conversão, foram dados a Cristo por parte do Pai. Quando se apegam a essa aliança, então Cristo os recebe, governa sobre eles, alegra-se neles, melhora todas as suas questões, leva-os ao céu e ali os apresenta ao Pai, dizendo: eis-me aqui a mim e aos filhos que me deste. Encerrando, o que vimos até aqui do 2º capítulo de Hebreus pode ser resumido da seguinte forma, meu ouvinte. Deus é o sujeito principal da salvação. No verso 4, lemos que ele testifica a respeito da salvação. No verso 8, lemos que ele colocou todas as coisas em sujeição ao homem. No verso 10, lemos que ele tornou perfeito o autor da salvação. O autor da salvação é Jesus Cristo, que foi coroado com glória e honra por causa do seu sofrimento e da sua morte em favor do seu povo. O seu povo é formado por aqueles que nele depositam a sua fé, que o recebem pela fé, tornando-se filhos de Deus por adoção. Simon Kistemaker diz com toda a razão que o mundo incrédulo rejeita o caminho do sofrimento e morte que Jesus empreendeu. Mas, à vista de Deus, o curso de ação de Jesus foi o mais apropriado. Por causa de sua morte sacrificial na cruz, Jesus conduz seu povo à glória e se identifica com ele. Juntos, eles formam a família de Deus. Resta-nos exaltar o nome do Senhor por sua imensa graça. A ele seja, então, toda a glória,
hoje e para sempre. Amém.